Amém, amém, a graça e a paz do Senhor. Deixa eu ver se eu tô bonito aqui Tô bonito aí? Tá. Tô ou não tô? Tá. Amém. Nelma, a paz do Senhor, Nelminha, glória a Deus, amém, seja bem-vindo. Alas, seja bem-vindo. Juliane Gláucia, Rafaela, Jesus de Nazaré. Fabiana, acho que a gente tem que testemunhar mais. Porque testemunha aparece assim, Rafa, ó. Eu vejo a Raquel, a Rafa não. Tô brincando, Rafa. Seja bem-vindos, Roberto, Tiagão, a paz do Senhor, glória a Deus, Pauline, paz. Andréa. Obrigado. Pauline está dizendo que estamos lindos. Ah, obrigada, Pauline. Juliana está dizendo, amo vocês, a gente ama você também, querida. Amém. Deus te abençoe. Raine, Wendel, glória a Deus, grande baterista. Isla Priscila, Ivonaldo, Cosma, glória a Deus. Vamos chegando aí, meu povo. A pastora está olhando bem de pertinho, porque é que eu não tô enxergando bem. porque não. ela é meio cegueta, ela tá pensando que a idade não chega, não. Tá longe pra mim, eu não tô enxergando bem o nome de vocês. Acho que os óculos estão vencidos já, Gael. Ah, Jesus. Seja bem-vinda, Edjane, glória a Deus, amém. Paz, Ivonaldo. Olha, enxergou ela. Enxerguei agora. Conseguiu. Amém, sejam bem-vindos, vamos chegando aí. Hoje... O Wendel também tá... Então, falei, Falou. Wendel, glória a Deus, amém, amém. Nelma tá dizendo saudades, pastora. Saudades, Nelma, também. A pastora tá ruim, Eu tô ruim de assim, ó. Tem que fazer assim. Quando tá perto eu consigo ler melhor. Joyce, a paz do Senhor. A Joyce. paz, queridos, a paz. Paz, Edjane, minha prima de Recife, pastor, amém, glória a Deus, amém. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não sei nos cultos, viu? Mas no tempo de orar, tem muito mais gente de Recife do que de Gravatá. Eu tô achando que eu vou me embora para Recife, né? Amém, Luana, seja bem-vinda, Joelma, paz, Jackson. Glória a Deus, se melhorar estraga, né, Jackson? Glória a Deus. Vitor, paz, meu irmão, glória a Deus. Vamos lá, vamos chegando aí. Você que pode, você que tá aí no Facebook, se cada um de vocês compartilhar... Tiago é sem vergonha, esse Tiago, só podia ser pastor mesmo. Tiago tá dizendo, tá bonito, pastor de rosa, né? É minha cor preferida, irmão. É brincadeira, olha, vamos lá. Se vocês puderem compartilhar, compartilha aí a bênção, tá bom? Compartilha aí, nós vamos ter hoje o nosso testemunho. Começa com testemunho e termina com testemunho, tá bom? Mireilinha, a paz do Senhor. José, a paz do Senhor. Vamos lá? Vamos lá, dá para você compartilhar aí? Vamos lá, vamos compartilhar. Seja bem-vinda, Yali, glória a Deus. Compartilha aí a bênção, meu irmão. Compartilha aí. Só é você colocar aí, você do Facebook, compartilhar, querido. Então cria sala de vídeo, faz qualquer coisa aí, mas ajuda aí a gente levar essa bênção, meu irmão. A bênção. Pastor Sérgio Ramos. Rochelle. Rapaz, Rochelle, eu acho Rochelle que tá ali. Rochelle tá curiosa, né? Saudades, Rochelle aí. Tô conseguindo ler agora. Ela não tá com muita saudade não, porque eu já convidei ela para estar no tempo de orar, ela não vem, por conta da quarta-feira ela não vem. Puxão de orelha na live. Na Rochelle. live ela não vem, ainda manda flores, não sei não, né? Sei não. Amém, queridos? Glória a Deus. Sérgio Ramos, Lourdes, glória a Deus. Amém. A gente também te ama, Rochelle. Eu sei que tu tá enrolando a gente, mas a gente te ama, tá bom? Antônio, glória a Deus. Amém. Amém, amém. E é bom que tem pelo menos umas 50 pessoas por aqui nos dois, né? Aí, assim... Amém. Glória a Deus. Silvio. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus, então vamos iniciar então. Andréa Mendes, seja bem-vindo. Olha aí, Enéas, glória a Deus. Era bom, Enéas. Enéas, olha, a férias está acabando, tá? Tô sabendo aí que Silvana... Quem
Quem é Silvana? Wanda, é Wanda. Silvana é Wanda. Na verdade, a gente só descobre o nome de alguns irmãos depois de um tempo, né? Quem é que sabia que branco era Carlos Ferreira? Né? É só depois do advento da pandemia que ele teve que usar o Facebook e o Instagram pra gente descobrir quem era, né? O dito cujo. Hélio, seja bem-vinda. Bem-vindo, né? Pastor vai deixar gravado depois? Depende, se você não assistir, não. Agora se for assistir, vai. Vai ficar tanto no Instagram como no Facebook, vai ficar gravado, tá bom? Então, queridos, sejam bem-vindos, glória a Deus. A gente queria contar um pouquinho do testemunho nosso, na verdade, nosso testemunho, que a gente sempre que dá esse testemunho... Vocês estão escutando um barulhinho aí, ó? A turma pergunta se a gente tá no sítio, querido. A gente tá no meio sítio, mato, né? Meio do mato, assim, tipo, a casa da gente, a gente tá gravando de casa, né? Aí tem esse bichinho, como é o nome disso? É grilo. É um grilo que tem aqui. Aliás, aqui tem de tudo. Aqui as baratas são do tamanho do meu dedo. Ainda bem que a pastora não viu, porque se a pastora viu, se a baratinha não morava mais aqui. Amém? Juliana Almeida, seja bem-vinda, em nome de Jesus, glória, paz, queridos. Amém. Ah, tá, é porque o maridão de Ali é pastor, tá pregando, né? Aí vai ter que assistir a mensagem do pastor, né? Claro. Eu não fazia isso não, viu? Eu ficava aqui na live e deixava ele depois, porque tu vai ver pra semana depois pra semana, né, Yali? Então fica aqui com a gente, brincadeira, querido, vai lá. Abençoada. André Aguiar, paz, querida, Deus te abençoe. Luciana Mello, olha a lua aí, glória a Deus. Amém, queridos? Então, sejam todos bem-vindos. Nós vamos contar um pouquinho hoje daquilo que nós aprendemos nesse tempo aí. São quantos anos de casados? 11 anos, né? Vocês perceberam que ela estava meio com dúvida? Assim? Porque eu confundo. Ela confunde, o período, né, do né? casamento e do relacionamento total, né? A gente vai fazer 15 anos entre namoro, noivado e casamento, dia 11 de junho, não é isso? 15 anos. E de casados, nós vamos fazer 12 anos em dezembro. Olha, ela esquece, eu não esqueço não, tá, gente? Aqui os papéis são invertidos. Seja bem-vinda, Terezinha! Glória a Deus! Amém, queridos. Então, nós dividimos aqui o nosso testemunho, a pastora vai começar falando e nós vamos alternar, tá bom? Então, pastora, fica à vontade. Amém. Bem... A gente, como o pastor falou, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa vida, mas não tem como a gente já pular, né, para o nosso relacionamento, para o nosso casamento, porque nós somos, hoje, todos nós somos consequências das experiências que nós vivemos, né? Nós trazemos bagagens dos nossos pais, dos nossos relacionamentos, da nossa família, então não tem como a gente falar só da atualidade se a gente não trouxer também as experiências, né? Então eu vou falar um pouquinho bem rapidamente sobre como foi o meu relacionamento com os meus pais, né? Como foi a minha formação, a minha base familiar. Eu sou daqui de Gravatá, meus pais também são daqui, né? Meu pai já faleceu, mas o meu pai e a minha mãe, eles tiveram no espaço de 3 anos, 3 filhos, né? Veio minha irmã. Aí 11 meses depois eu vim e 12 meses depois veio meu irmão. E meus pais, eles como uma família de interior, eles mantinham alguns hábitos que eu consegui trazer também para minha vida. Então, o hábito, por exemplo, de sentar à mesa, todos juntos, esperar o pai chegar para todo mundo fazer a refeição junto na mesa, nós tínhamos esse hábito. E meus pais, como todo casal, passavam sim por às vezes alguma discussão, uma coisa ou outra, mas o relacionamento dos meus pais era um relacionamento muito centrado, né? Meu pai era um excelente pai, ele já faleceu faz 20 anos, minha mãe ainda é viva, e minha mãe também, uma excelente mãe. Então, essa questão familiar, essa base, ela foi muito bem definida, né? Porque o meu pai sempre foi aquele homem provedor, de se preocupar muito com a família. Já a minha mãe, ela se dedicava à criação dos filhos. Então, nós tivemos, dentro de todas as possibilidades, uma infância
e uma adolescência e juventude muito bem centrados, graças a Deus, né? Nós tivemos uma base de família, eu creio que dentro da normalidade, né? Dentro da naturalidade. Então eu consegui trazer isso para minha vida e eu sempre quis constituir uma família, né? Eu sempre quis isso para minha vida, assim, sempre tive um desejo de ter casa cheia, né? Hoje a gente tem, juntos nós temos 4 filhos, é sempre o que eu gostaria de ter casa cheia, de todo mundo sentar na mesa, fazer barulho, às vezes aperreia, né? Mas era o que eu sempre quis, então eu sempre aspirei de fato reproduzir de alguma forma aquele padrão que eu tive na minha infância, né? A minha base familiar, ela foi bem constituída, né? Então, o pastor vai falar também um pouquinho agora a respeito também, né, da base familiar, para depois nós entrarmos um pouquinho em outros assuntos. Então, a minha base familiar foi bem diferente da Fabiana, né? Eu sou de Recife e a base familiar foi diferente. Meu pai era empresário em Recife, é falecido, minha mãe também. E eu sou o caçula de 4 irmãos. Então meu pai era um camarada que trabalhava muito, sempre foi muito certo, muito correto, muito honesto. E tudo que ele teve foi fruto de muito trabalho. Entretanto, quando ele começou a galgar, começou a crescer, cresceu também a sua roda de amigos. E daí vieram alguns vícios, vieram algumas situações que até então não havia sido vivida, né? Então, eu acompanhei na vida dos meus pais muitas aflições. Na verdade, na vida da minha mãe. Minha mãe sempre vivia aperreada, preocupada. E eu lembro que eu devia ter uns 5 anos de idade, isso me marcou. Hoje eu estou com 42 e a cena ainda está viva, né, na mente. Um dia de sexta-feira, meu pai chegou embriagado em casa e começou a espancar minha mãe. Minha irmã, né, minha irmã do meio, chegou da faculdade, me pegou o meu irmão, que era mais novo, mais velho do que eu, mais novo do que ela, e me puxou para a varanda do apartamento. E ali ela conseguiu sair e chamar a polícia, né? Nesse dia foram 4 homens para segurar meu pai. Ele foi preso, mas como era uma pessoa muito influente, né? E naquele tempo não tinha Maria da Penha. Quando chegou na delegacia aqui, a delegacia na verdade de Recife, o delegado que era amigo dele disse: olha, você vai ter que ficar preso, mas fica tranquilo aí. Então eu vivi isso a minha vida inteira, né? Isso foi muito complicado para mim, ver essa situação. Eu me lembro que adolescente eu vivia muitos conflitos por conta disso. Então eu fui crescendo e eu fui prometendo a mim mesmo que quando eu ficasse maior, aquilo não iria acontecer. E é interessante como nossa vida vai tomando forma, de forma involuntária, para aquilo que está no inconsciente. O inconsciente era não ver mais aquilo. Então fui crescendo, comecei a conhecer pessoas, comecei a lutar, comecei a malhar, comecei a entender um pouco. E com 16 anos de idade eu comprei um revólver, né? Esse revólver não tinha outra finalidade senão matar o meu pai. Olha só, veja que coisa, né? Na verdade não era nem por uma questão de querer ter, era defesa, né? Defesa. Entretanto, parece que aconteceu alguma coisa. Deus é um Deus que protege, Deus é um Deus que cuida. A partir daquele momento ele começou a mudar os hábitos, né? E depois a gente veio a descobrir que ele tinha arranjado uma outra mulher e agora estava vivendo muito mais lá do que em casa. Então essa foi a minha criação. Eu fui criado assim, com muitos medos. Não foram poucas as vezes. Eu me lembro que eu tinha amigos de escola e que por vezes, né, dormiam na minha casa. Eu tinha um amigo muito chegado, que era o Otávio. Eu lembro que uma situação, meu pai chegou embriagado em casa com um cantor muito famoso lá de Recife e disse: olha, eu vou levar fulano em casa quando voltar, né?
Então saímos de madrugada, 2 horas da manhã, o Otávio estava na minha casa, saímos todos para a casa da minha irmã com medo. Então essa foi a minha vida, essa foi a minha infância. E eu prometi a mim mesmo que eu faria tudo diferente, né? Que eu faria tudo diferente, não faria assim. Mas não foi assim que aconteceu. Na verdade, a Fabiana vai continuar com a história. Isso criou em mim traumas, né? E dores no coração que vieram, né, trazer consequências mais tarde. No meio do caminho, é importante que se diga isso, eu tenho um encontro com Cristo aos 16 anos de idade. E eu quero que você entenda muito disso que a gente vai falar, né? Aos 16 anos eu tenho um encontro com Cristo. Mas o encontro com Cristo, ele não me fez mudar em muitas áreas. Mas há um pensamento, e aí eu já queria colocar para que você entenda o que a gente vai falar mais tarde, é que o convertido, o homem de Deus, a mulher de Deus, mesmo um homem que ora muito, uma mulher que ora muito, o entendimento das pessoas é que esse homem e essa mulher faz tudo bem, né? E não é assim. Eu me lembro do pastor Miles Murrow, que tem uma igreja grande, se eu não me engano, nas Bahamas. Ele é falecido, mas a igreja comprou um avião, ele viajava muito e quiseram contratar então um piloto. E o assessor ele perguntou ao assessor: já contrataram o piloto? Quais são as características dele? E aí o assessor disse: olha, ele é um crente de oração, ele é um homem de Deus, ele serve aqui no ministério tal e tal e tal. Aí o pastor perguntou para ele: mas ele pilota bem? Porque na hora da crise, na hora da dificuldade, eu não vou querer um homem de oração, eu vou querer um piloto com experiência. E aquilo me despertou, porque a gente vê na vida de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas foi um péssimo pai e não foi um bom esposo. Então isso é uma falácia. Então eu fui crescendo com essa lacuna. Era muito bom em algumas áreas, era um homem de oração, mas havia lacunas lá dentro acerca de relacionamento. E aí nós vamos chegar, né? A Fabiana vai contar um pouquinho como é que nós nos conhecemos e a gente fala um pouco melhor mais tarde. E como o próprio pastor falou, né, nós trazemos os traumas, nós trazemos algumas lacunas, né, frustrações em nossas vidas. Quando eu tinha 19 anos, eu perdi o meu pai e ficou uma lacuna muito grande sobre a perda dele, porque o meu pai sempre foi um pai muito bom. E aí eu comecei a me relacionar com homens mais velhos nessa ânsia de que esse espaço, né, essa lacuna fosse preenchida. E aí então, quando eu estava com 23 anos, eu engravidei do meu filho, do João Vinícius. E foi algo muito traumático, foi uma experiência muito dolorosa, porque aos 23 anos, na metade da faculdade, ainda galgando meu espaço profissional, eu me vi ali precisando cuidar de uma criança que agora dependia de mim. E o que acontecia? Esses relacionamentos, embora eu buscasse a segurança, embora eu buscasse ser cuidada, né, ser alguém que zelasse por mim, por incrível que pareça, né, todos os relacionamentos que eu havia tido com esses homens mais velhos, eles não trouxeram aquilo que eu esperava. Então tudo que prometiam a respeito de cuidar de mim, de estar junto, né, quando as coisas dificultassem, vierem a se dificultar, eu me via sozinha. Isso desencadeou em mim um nível de insegurança muito grande, porque eu, pelo fato, né, de agora estar com uma criança que dependia de mim, precisando trabalhar, precisando me virar para cuidar e para suprir essa necessidade material e materna do João Vinícius, eu desenvolvi uma ansiedade muito grande. Eu era extremamente insegura e extremamente ciumenta, né? Eu era doente, na verdade eu era doente de ciúme. Eu esperava que os meus relacionamentos de alguma forma trouxessem essa estabilidade que estava aqui dentro e que ninguém poderia preencher, na verdade. E aí foi quando, em 2005,
né, meados de 2005, o João Vinícius já estava com 3 anos e eu já havia feito o encontro de jovens e minha mãe, a igreja que ela fazia parte, eles promoveram o encontro de jovens e nesse tempo eu havia feito esse encontro e eu havia criado uma empatia, não uma simpatia pela igreja, ainda não estava caminhando, mas eu gostava de ir à igreja, eu gostava de escutar o pastor falar, mas ainda não queria me comprometer com a igreja. E foi nessa época que eu passava sempre em frente a uma igreja, que eu morava em Recife nessa época, e eu passava sempre em frente a essa igreja e eu pensava assim, um dia eu vou conhecer essa igreja, né? E foi quando uma quarta-feira eu estava no trabalho e eu me lembrei dessa igreja, eu senti uma necessidade de ir nessa igreja. E eu descobri o telefone, procurei na internet o telefone e descobri o número e liguei para essa igreja. E a pessoa que me atendeu, muito simpático, falou que naquele dia, naquela quarta-feira, teria um culto e me convidou para eu estar lá nesse culto. E eu fui. E foi muito interessante porque eu cheguei nesse culto, né? Quando eu cheguei na igreja, eu estacionei o carro e já entrei, não conhecia ninguém, me sentei lá e fiquei quietinha. E daqui a pouco, perto do culto começar, passa, né, um rapaz assim do meu lado, indo lá para dentro da igreja, para a área do altar, né? E quando ele passou assim, mulher, bicho curioso, né? Aí as anteninhas assim se ligaram. Quando eu olhei, eu achei um rapaz bonito passando assim do meu lado, mas até então eu não sabia quem era, né? Mas me chamou a atenção. Darlene tá dizendo culto carismático, é isso aí. Culto carismático, Darlene. O pastor Sérgio, inclusive, estava dirigindo esse culto. Lembro muito do pastor Sérgio nesse dia. E daqui a pouco começa o culto. Quando começa o culto, o pastor Sérgio, né, começou a oração inicial. Até aí eu não conhecia muito dessa igreja. E foi quando o pastor Gustavo tomou a palavra e pregou. Só que até então, tudo era um cenário muito novo para mim. Eu não sabia que ele era pastor da igreja, né? Ele estava vestido com uma roupa normal, nada assim que identificasse ele como um pastor naquele momento. E aí então me falaram a respeito no domingo que iria ter um outro culto, acho que teve um culto dos jovens, eu acho. Teve um culto de jovens no sábado. E aí eu fui e levei o João, né, o meu filho, com 3 aninhos, levei minha malinha comigo. E quando eu cheguei lá, então nesse culto, o pastor Gustavo, então, veio muito calorosamente, de uma forma muito simpática, né? Sem pretensão nenhuma. Veio me dar, não sei, né? Aí veio me dar as boas-vindas e aí ele falou que que ele tinha um hábito, de fato esse hábito existia, né? Ainda existe, assim, esse hábito de quando as pessoas chegam, pessoas novas na igreja, ele queria sentar para conversar, para saber como é que eu tinha chegado. E aí nós marcamos para conversar, que seria um gabinete, né? Mas no domingo teve um culto. Aí quando teve o culto, que era uma liturgia maior, eu vi então ele vestido de pastor, né? E a igreja que nós fazíamos parte, o pastor ele vestia uma veste que lembra muito, né? As vestes do sacerdote da igreja católica, né? Do padre. E aí caiu assim a ficha em mim, eu disse, meu Deus, eu tô paquerando o pastor. Será que aqui também mulher de pastor vira mula sem cabeça? Porque mulher de padre é mula sem cabeça. Aí eu disse, pronto, você é a mula sem cabeça, então. E então a gente ele marcou esse gabinete comigo. E eu fui. Eu estava para fazer então uma viagem, né? Que eu trabalhava com turismo, eu tinha ganho uma viagem para a Rússia. E fui para um cruzeiro na Rússia. Mas aí a minha pretensão, na verdade, minha expectativa nessa conversa com ele, porque nessa época eu tinha acabado de reatar um namoro, fazia um mês que eu tinha reatado um namoro, no qual eu já tinha namorado esse rapaz e a gente tinha se aprontado para casar, eu e esse rapaz. Apesar de ser uma pessoa muito boa, esse menino ele queria casar, ele queria assumir o João Vinícius, então eu vi uma possibilidade de fato eu constituir aquela família que eu sempre sonhei, né? Eu vi a possibilidade, quando eu decidi reatar o namoro, foi na expectativa de, não, eu vou resolver, vou dar um pai pro meu filho, vou ter a minha família que eu tanto sonhei,
Mas eu estava num dilema, porque quando eu voltei esse namoro, eu percebia que eu não amava esse rapaz, né? Apesar de ser uma pessoa muito boa, eu não conseguia gostar dele. Então, quando eu fui conversar com o pastor Gustavo, eu pensava que ele ia me dar todas as respostas. Eu queria resposta. Eu queria que quando eu soltasse para ele a bomba, ele dissesse, faz isso, né? Então, não, casa. Não, então não casa, acaba. Eu achava que o gabinete pastoral, a gente saía de lá com soluções. E aí a resposta dele me intrigou bastante, porque quando eu contei para ele essa situação que eu estava vivendo, eu ia fazer essa viagem 2 dias depois dessa conversa, ele só falou assim, olhe, faça a sua viagem, né? Faça a viagem, converse com Deus e espere Deus lhe conduzir, espere Deus falar com você, né? Deus vai falar para você o que você deve fazer. Agora eu só lhe faço uma pergunta. Será que de fato vai valer a pena você casar com uma pessoa que aparentemente vai ser o melhor para você, que vai lhe dar uma estabilidade familiar que você acha que vai ter, mas você vai, todas as vezes que precisar voltar para casa, você vai se sentir infeliz ao lado de uma pessoa que você não ama? Será que de fato a casa, a estrutura casa, né? Ela vai trazer a essência de um lar, né? Porque casa e lar, né? Existe uma diferença muito grande. E aí foi quando de fato aquele questionamento dele me intrigou bastante. Mas aí eu decidi de fato, só depois dessa viagem que eu faria, decidir a minha vida. E aí Deus falou de fato comigo, apesar de eu não ter muitas experiências com Deus ainda, não ter um relacionamento, uma intimidade com Deus, mas de fato o Senhor falou comigo, porque lá nesse cruzeiro que eu fiz, havia alguns casais de brasileiros e eu conheci um casal que, assim, eles eram 7 anos casados e tinham 2 filhos e eles eram extremamente apaixonados, assim, era um casal que todo mundo falava, né, a respeito, assim, todo mundo se admirava, se impressionava com a forma como eles lidavam um com o outro. E isso me trouxe, de fato, a reflexão, porque eu pensei assim, meu Deus, eu vou passar pela vida, mas eu não vou viver isso, né? Eu não vou viver essa coisa do amor, de ser amado até poderia ser, mas amar também da mesma forma, né? Iria ser uma coisa só unilateral. E aí isso me trouxe um questionamento muito grande. Eu entendo hoje que foi uma resposta, né, de Deus. E uma outra coisa que me trouxe também, que me intrigou um pouco, porque lá na Rússia, né, apesar de eu estar muito distante, aproveitando um cruzeiro muito bom que eu estava fazendo, eu me vi lembrando, né, do Gustavo, assim, vinham as lembranças, ainda me deu vontade de comprar lá uma lembrancinha para ele, mas aí eu não quis, né, ser muito ousada, senão, né, iam falar mal de mim, né, e aí, quando de fato eu voltei pro Brasil, eu decidi romper esse relacionamento, eu falei, ó, eu vou esperar em Deus, né? Deus vai me fazer o que for melhor, mas eu não posso cometer outro erro na minha vida. Então, só para passar rapidamente a palavra para o pastor, a minha expectativa de vida era, eu tinha um filho de 3 anos e eu achava que agora, com esse rompimento desse namoro, eu ia simplesmente terminar a minha vida com o João Vinícius sozinha. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele pintava quadros e ele falou assim, Fabiana, veja qual quadro que você quer para você. Eu escolhi um quadro que era uma paisagem, que era um caminho que levava para algum lugar. Tinha um rio assim do lado. Eu falei assim, Marconi, você pode colocar no quadro uma criança e uma mulher? Aí ele, posso. Eu falei, desenha uma mulher e uma criança caminhando para um lugar que eles não sabem onde vai dar, né? E ele desenhou aquela mulher, aquela criança. Então aquele quadro, ele expressava para mim como iria ser a minha vida, sozinha, né? Lutando muito, correndo de um lado para o outro, para tentar suprir de alguma forma a necessidade paternal do João e material. Então era essa expectativa que eu tinha, né? Era terminar a minha vida fazendo um caminho que eu não sabia onde ia dar com o meu filho, aquele que dependeria de mim, né? Então, vou passar aqui, tô um pouquinho emocionada, porque essa é uma área que tocou muito a minha vida, mas
A palavra de Deus diz que bem Ele sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, né? E Ele nos dá um futuro proveitoso. Amém. É isso aí. Mexer com o passado, às vezes a gente traz memórias, né? E também alegrias de ter já passado por isso. Mas foi muito interessante. Nesse dia que ela chegou, né, nesse culto, foi a primeira vez que ela foi na igreja. Eu lembro que eu estava dentro do carro ainda, bem na frente da igreja. E eu estava escutando uma pregação, o vidro fechado, o carro ligado ainda. E uma mensagem forte. E eu estava muito quebrantado, né? E aí quando estava no finalzinho da mensagem, passa a Fabiana, né? E interessante que ela me desviou da mensagem. Eu disse, que moça bonita. Daí então nós fizemos o culto, eu e o pastor Sérgio estava aqui. Eu preguei nesse dia. E como ela falou, eu costumo sempre chamar as pessoas que estão chegando, fazia isso com mais intensidade, né, naquele tempo, e aí nós nos conhecemos, né, Mas tem uma coisa interessante, é que no dia que nós marcamos para conversar, que ela falou que estava indo para a Rússia, eu basicamente não, depois de 15 minutos de conversa, eu só pensava numa coisa. Eu fazia, Deus, o que é que está acontecendo? Porque eu sento com várias pessoas durante a semana. Essa era a minha escola de pastor, né? Não era só aquele que pregava, não. Eu sento com as pessoas. Gabinete. E aí, por que era que eu estava nervoso conversando pela primeira vez com uma pessoa? E não era o fato dela ser uma mulher bonita. E eu disse, peraí, o que é que está acontecendo? Por que eu estou nervoso? E eu fiquei encucado com aquilo. E aí tem um outro detalhe da história. Como era a primeira vez, né, que a gente estava se conhecendo, aquela coisa, aí a gente eu percebi que a gente não é mais criança, né? Percebi aquela coisa toda, havia uma empatia. Só que exatamente nesse momento, eu estava de paquera, né? Estava solteiro, estava de paquera, né? Com a menina que era de uma outra igreja, mas criada na igreja, desde novinha, uma pessoa que era jornalista, uma pessoa que nunca teve envolvimento com ninguém, aquela coisa toda, né? O tipo, uma mulher bonita, o tipo da pessoa perfeita, né? E aí Fabiana vai para a Rússia. E quando ela volta, parece que ela volta no sábado, né? Ela volta no sábado. No domingo de manhã, não, domingo de noite ela estava no culto. De manhã. E no culto, na liturgia, tinha uma coisa chamada Abraço da Paz. Era depois da mensagem, havia o ofertório e havia o Abraço da Paz. Então, a gente descia do altar para abraçar o pessoal. E eu fui abraçar todos e chegou a vez de Fabiana, né? Quando ela me vê depois de quase 20 dias... Ela não deu boa tarde, bom dia, boa noite, não deu a paz do Senhor. A primeira coisa que ela falou pra mim fez, olha, acabei meu namoro, viu? Eu tava atualizando as novidades. Ela atualizou muito rápido. Ela fez assim, não disse nem a paz do Senhor. Ela disse assim, ela disse, olha, acabei meu namoro. Eu disse, amém, né? E aí nós marcamos uma outra conversa. Pra ela contar, né? Aí sim, aí eu já tava bem intencionado. Né? Ela também estava, ela vem com essa história que não estava. Eu estava esperando em Deus agora. Eu também estava esperando. Não, ele esperou em Deus não. Eu estava esperando em Deus e fazendo a minha parte. Deus faz a parte dele, eu faço a minha, irmão. É assim que é. Arrumou logo a namorada no intervalo. Aí, eu não contava mais, né? Eu não contava mais com essa astúcia, né? Como diz Chapolin Colorado. Eu não contava mais com isso. E aí eu comecei a namorar com a menina, grande equívoco, né? Grande equívoco. Aí nós fomos conversar, né? E o mais interessante era o seguinte, que eu primeiro atendi ela, né? Atendi a Fabiana, depois eu tinha outro atendimento. E aí eu atendia no primeiro andar, a menina, uma outra moça, estava uma jovenzinha, e eu disse, suba! Me espera lá na sala, porque eu queria dar um abraço em Fabiana, né?
e ela queria dar em mim também, ela queria dar um abraço. E a menina, não, pastor, eu lhe espero. Eu disse, não, pode subir, irmã. Aí ela disse, não, pastor, eu espero. Eu disse, minha filha, suba. Ela disse, não, pastor, eu espero. Ah, miséria. Olha, o Giovanni disse que quem fica parado é poste, é verdade, né? Giovanni. Mas aí dei um abraço discreto nela e tal, e aí nós começamos a conversar. Daí então eu fui para o pastor, meu pastor, né, na época, e disse, pastor, eu estou com um problema. Ele disse, o que é, meu filho? Aí contei de Fabiana e contei dessa recém-namorada, um namoro assim tão. E ele me dá uma resposta de Deus, porque eu falei todos os predicativos da menina, né? Eu usei a palavra, não, ela é universitária, na verdade é jornalista, é uma menina virgem, sem filhos e nada, e tal. E a outra é assim, tem um filhinho, tal. Aí, né, com todo aquele preconceito, aquele negócio todo, aí o pastor olhou para mim e fez, filho, nem sempre aquilo que parece ser o melhor de verdade o é. A ficha caiu. Sabe as palavras, né? A ficha caiu. E aí eu acabei o namoro com a outra, né? Acabei o namoro e aí depois nós começamos a namorar. Fala um pouquinho do nariz, como é que foi o seu casamento também. Ah, sim, eu tive nesse meio, né? Esse meio não, antes disso, quando eu disse que eu estava solteiro, eu tive um relacionamento e eu tive uma filha, tá certo? E esse relacionamento durou alguns anos, se eu não me engano 5, 6 anos. E foi muito conturbado, foi muito complicado, eu saí com muitos traumas, eu feri e fui ferido. Então eu estava quase 2 anos sem relacionamento nenhum antes da Fabiana, basicamente nenhum, né? Bobagem, não tinha nada, relacionamento com ninguém, né? E veio a Fabiana. Mas eu estava muito traumatizado. Eu nivelei todo mundo por baixo e assim ficou. Então eu comecei a namorar com Fabiana sem grandes pretensões de futuro. A verdade é essa. Não era pela falta de entendimento do Evangelho, mas ela era pelas feridas que estavam no coração. Tá bom? Então... E aí a gente, dia 11 de junho, né, de 2005, nós iniciamos um namoro que teria tudo para iniciar de uma forma muito boa, né? Porque os dois já experientes, os dois já com filhos, né? Então teria tudo para já maduros, pessoas que já tiveram relacionamentos, mas exatamente toda aquela bagagem emocional que a gente tem, e se não bem resolvida, e se isso não for de fato atendendo a um princípio que a gente vai falar na frente, algum momento isso vai desencadear problemas no nosso futuro ou no nosso presente. Foi o que aconteceu. Então nós iniciamos o nosso namoro, mas nós trouxemos muitas bagagens, né? Muitas frustrações das experiências que nós tivemos lá atrás. Aí lembra quando eu falei que eu era extremamente insegura e ciumenta? Então eu trouxe isso para o nosso relacionamento. Então, Gustavo, como ele já tinha uma liderança na igreja, ele era uma pessoa de alguma forma que as pessoas estavam muito junto, né? Ele tinha muito contato com jovens. E a gente sabe que as meninas jovens de alguma forma também queriam namorar ele solteiro, né? Partido ali, o bom partido da igreja. E chega eu, né? E fura a fila, né? Com um filho. Recém ainda chegado na igreja, ainda estava no processo de conversão, furei os olhos, né? O mundo é dos espertos, né? Ou dos competentes. E aí eu furei a fila e saí na frente, né? Eu era Ayrton Senna, as outras eram Barrichello. Aí quando a gente começou a namorar, então, nosso namoro começou a ser muito conturbado. Porque eu esperava de fato, mais uma vez, que o Gustavo ele fosse preencher, né, aquela lacuna da segurança que eu precisava, do cuidado. E aí, em contrapartida, eu sufocava ele. Mas eu sufocava que nosso relacionamento foi
uma gama de maus tratos, de palavras, de rompimentos, né? A gente noivou, com um ano a gente noivou, eu praticamente forcei, botei um revólver na cabeça dele pra gente noivar. Era uma coisa tão assim, sem muita essência, porque eu querendo de alguma forma que ele suprisse as minhas ânsias. Eu era tão ansiosa, eu me lembro que eu não dormia direito à noite, então muitas vezes a gente estava conversando no telefone, ele falava, ó, vou desligar, que amanhã a gente tem que acordar cedo, e eu começava simplesmente a chorar. Chorar porque eu não queria que ele desligasse o telefone, eu pedia por tudo para ele não desligar, porque eu me sentia extremamente insegura com isso. E aí a minha insegurança, ao invés de trazê-lo mais para perto, a minha ciumeira, ao invés de trazê-lo mais para perto, pelo contrário, né, repelia ainda mais ele, por tudo também das experiências que ele também tinha passado. Então, por ele já ter um relacionamento que já não tinha dado certo, tudo que ele não queria nem precisava era passar por essa experiência também, de novamente passar por outro relacionamento que não desse certo. E isso eu não entendia. Então eu achava que forçando a coisa iria acontecer. Então eram brigas homéricas que nós tínhamos, jogar aliança, nossa, era uma coisa absurda. E eu sufocava muito ele, eu trazia um peso muito grande, né? Ao ponto assim de ele acabava o namoro, depois a gente voltava, eu batia na casa dele, a gente morava perto, então eu batia na casa dele de madrugada, pedindo por tudo para voltar. Era uma loucura, era algo assim totalmente insano, porque eu não conseguia, na verdade, contribuir, nem tampouco me deixar ser curada por essa área. E aí finalmente, depois de 3 anos e meio, né, depois assim, de muita resistência da parte dele, porque ele de fato, todas as vezes que eu falava em casar, ele se esquivava de alguma forma, e aí aquilo começou a me chatear, porque depois de 2 anos e pouco que eu vi que a gente já estava junto, eu comecei agora a falar com Deus, né? Eu falava, Deus, então, a gente olhando com um olhar natural para o nosso relacionamento, isso não iria dar certo. Pela ótica natural, nós tínhamos tudo para não dar certo. E aí eu falei com Deus, eu entrei então num propósito de jejum e oração, e sem ele saber, né, eu falei, Deus, então eu vou entrar num jejum aí de 21 dias, porque ou o Senhor move o coração desse homem para casar comigo. Ela só cantava o hino do esporte. Ele falou assim, tu tá tão chata que tu parece o hino do esporte. Eu, como assim? Tu só faz casar, tu só fala nisso, ninguém aguenta mais. E aí eu fiz de fato esse jejum com 21 dias, de 21 dias para Deus fazer alguma coisa, ou mover o coração dele, se inclinar para casar, ou de fato me dar a resposta se Deus queria isso para nossas vidas, para a gente cada um tomar o seu rumo, né? E aí quando foi em dezembro, a gente casou em 2008, então dezembro de 2007, a gente estava assim conversando e ele falou assim, vamos marcar a data do nosso casamento. E eu tava no 17º dia do meu jejum e ele não sabia que eu tava jejuando, né? Aí eu falei assim, como assim? Aí ele, não, vamos marcar o nosso casamento para dezembro de 2008. Vamos casar em dezembro de 2008? E eu falei, tá, vamos. Mas assim, eu agi bem naturalmente, assim, né? Quase que desdenhando. Quis mostrar pra ele que aquilo não tava muito sendo mais a minha prioridade, não tava mais no meu grau de prioridade, não. Aí ele falou assim, você não tá feliz, não? Eu falei, tô, você não sabe o que é o que eu queria, mas ó, irmãos, quando ele saiu lá de casa, eu praticamente soltei rojões de fogos. Porque eu falava, obrigada, Deus, o Senhor é fiel, o Senhor moveu o coração dele, a gente vai casar, eita glória. E aí, de fato, a gente casou em dezembro, dia 6 de dezembro de 2008. Mas aí, esses 3 anos e meio de relacionamento, de namoro e noivado, eles não conseguiram sanar alguns débitos que nós tínhamos um com o outro. A gente fala até essa palavra, né? Juntamente com o casamento, no dia que nós casamos, nós, além de trazermos as nossas roupas, né, para nossa nova morada, nas bagagens nós trouxemos também entulhos.
entulhos de todas as palavras malditas, né, que nós falamos durante os 3 anos e meio, entulhos das atitudes grosseiras, até um nível, algumas vezes até um pouco violentas, agressões verbais. Então nós trouxemos os 3 anos e meio de frustrações, das más experiências que nós tivemos para dentro da nossa nova casa, para o nosso casamento. E aí, quando nós casamos, tornou-se pior, né? Porque quando a gente junta de fato as escovas de dente, as coisas maximizaram. Então aquilo que já não estava legal piorou consideravelmente. Nós casamos em dezembro e em janeiro nós acabávamos de iniciar um ministério lá em Recife, que foi em janeiro, né? Em janeiro de 2009, não foi? Então foi uma igreja nova, um relacionamento começando com todas as dores, com todos os traumas nossos lá atrás e nossos já que nós construímos, e nosso casamento virou um verdadeiro arsenal de guerra, porque não havia um dia sequer que eu olhasse para Gustavo e não me lembrasse as palavras que foram ditas durante aqueles 3 anos e meio. Não havia um dia sequer que eu não lembrasse as minhas mágoas que estavam ferindo o meu coração. Então, iniciando esse ministério também, ele já pastor dessa igreja, né? Já assumindo o ministério pastoral dessa nova igreja. Quando ele subia lá no altar, no púlpito, e ia pregar, eu não conseguia receber de Deus a parte dele, porque eu pensava assim, quanta hipocrisia, né? Esse homem que é usado por Deus para essas pessoas aqui do lado, mas para minha vida não serve, porque ele não está vivendo aquilo que ele está pregando lá na frente. Então, nós, com 1 ano de relacionamento, quando nós estávamos casados há 1 ano, chegou num ponto, num extremo tal, que a gente decidiu então se separar. Aí ele vai falar um pouquinho agora sobre essa fase que nós passamos. Então, toda aquela vivência que eu tive na infância, né? Tudo aquilo que eu tinha prometido não fazer, tudo aquilo que eu tinha visto meu pai fazer, eu fiz num grau menor. E as nossas discussões, elas eram... Não sei se você sabe, se você já conviveu com alguém ciumento, mas eu tinha que dar muitas explicações sobre... Eu tinha, na verdade, receios, medo de contar qualquer coisa para Fabiana, porque tudo virava um problema. Como ela era muito ciumenta e eu vivia no meio de muitas pessoas, tanto no trabalho como na igreja, então tudo virava um problema. Se era uma pessoa que eu era amigo no tempo do Orkut, era um problema. Então aquilo virou um processo muito complicado. Então ela tinha muito, o que você fala? Insegurança se transformou num ciúme patológico. Então a gente começava a discutir e a gente brigava muito. Eu lembro que o pior dia para mim era na sexta-feira, quando eu tinha que pegar a Fabiana no trabalho para passar o final de semana com ela, né? Me lembro que ela trabalhava perto da onde a gente morava, ela trabalhava no shopping, perto do shopping, Center Recife, e eu lembro que uma vez no carro a gente brigava, era muito feio. Era muito feio. Eu murrava o volante. Uma vez eu dei um cavalo de pau com um carro no meio da Barão de Souza Leão. E assim, coisas terríveis. Aí eu quebrei uma televisão. Olha, terrível, terrível. E aquilo nem parecia um casal cristão. Quanto mais um homem que era um pastor. Então eu lembro que aquilo que estava ruim e piorou. E eu lembro de um dia que nós estávamos no início da igreja, a gente estava na igreja, numa reunião com alguns líderes, e eu comecei a discutir com ela. E eu perdi a compostura, dei uma pancada na mesa, quase que a mesa quebra. Obviamente a reunião acabou, e naquele dia a ficha caiu, que eu precisava de ajuda. Então fui procurar uma psicanalista e comecei um pequeno tratamento. Nesse mesmo tempo, Deus fala comigo, porque eu dizia assim, cada um tem suas verdades, né?
cada um acha que tem as suas verdades e a sua verdade serve para o outro. Então a minha verdade era diferente da dela, né? A minha ótica, a minha forma de ver as coisas era diferente dela, e cada um com suas dores. Só que as reações provocavam muito mais feridas nela do que em mim, porque eu perdoo fácil. Se eu discutir com alguém, com 10 minutos normalmente a mulher não, então ela guardava muita coisa. Então eu decidi então mudar, comecei a mudar. E é nesse tempo que Deus fala comigo, porque eu dizia assim, olha, eu dizia para todo mundo, a mesma coisa que eu sou na igreja, eu sou em casa. E de fato era a mesma coisa. Só que Deus vem falar comigo, dizendo assim, olha, você diz que é a mesma coisa em casa e na igreja. É verdade. O problema é que eu não gosto nem como você em casa, nem como você na igreja. E aquilo foi muito forte para mim. Então, perceba que coisa forte isso. Eu comecei a mudar. Eu comecei a me controlar. Eu comecei então a me segurar. Eu deixava que ela falasse, eu deixava que ela brigasse, eu mudava o comportamento. Mas os meses foram se passando e ela não conseguia olhar para mim de forma diferente. Ela não conseguia acreditar uma só palavra que eu dizia, não é? E aí depois de muitos meses nessa tentativa, percebendo que eu tinha errado, os dois, quando o casamento começa a falir, não é culpa apenas de um, é 50% para cada lado. Mas a tendência dos homens se ferirem é muito maior, porque são palavras duras, né? O sexo frágil não é porque a mulher seja mais fraca, não, é porque tem algumas coisas que acessam o coração dela. Então palavras duras que ficavam no coração dela e não no meu. Então magoei muito, disse muitas palavras, ela também disse, só que eu esquecia. E aí quando eu percebi que depois de muitos meses eu não conseguia acessar no coração dela, começou a me bater a falta de esperança. E essa falta de esperança me fez pensar em jogar tudo para cima. Então, todo esforço que a gente tinha feito aí até então, a gente estava começando a igreja, não sei se você sabe, se você já esteve no início da igreja, é muito difícil tudo, né? A gente estava no início de caminhada junto, eu e ela. Tudo, eu comecei a entrar num processo depressivo, eu comecei então a ficar cabisbaixo, eu comecei então a dizer, olha, não tem jeito, não vai mais para frente. Por quê? Porque da mesma forma que ela falava que eu era hipócrita, eu também achava ela uma hipócrita. Ela trabalhava no Ministério das Mulheres e tudo que ela falava também em relação, quando estava nesse processo das mulheres, dizia, isso é hipocrisia. Ela ensina as mulheres, mas não faz em casa. É assim que se tratava. E eu sei que muitos também fazem isso. Eu já não acreditava mais em nenhuma palavra dela. E aí, nessa dificuldade, eu disse, vou jogar tudo para cima. Porque eu não aguento mais viver isso. Né? Eu não aguento mais esse processo de discussões, de insatisfações. Eu não consegui chegar no coração dela. Eu me sentia sempre um devedor. Sempre alguém que fez algo muito errado e é imperdoável. Era assim que eu me sentia, né? Então foi quando eu joguei a toalha, já tinha desistido, não acreditava que nada ia mudar, mas aí Deus preparou um dia. Eu queria contar isso para vocês. Posso? Claro. Quando eu já tinha jogado a toalha, quando a vida parece, sabe quando você está adormecido, parece que se bater e empurrar em você, você cai no chão ali, você fica, você já não liga mais para nada. E numa sexta-feira eu estava assim. E eu me lembro que eu estava na igreja, saí da igreja para buscar ela e era muito perto, era negócio de 10 minutos. E eu me lembro que no caminho, ou a caminho do trabalho dela, ela trabalhava juntamente com uma pessoa, numa sala, Que a gente separou, passamos alguns dias separados, ele levou todas as roupas dele, aí ficou dentro do carro. Aí a gente combinou de conversar e voltar, mas a gente voltou e havia um distanciamento muito grande, não foi?
Aí a gente voltou, e aí foi esse dia que ele foi me buscar no trabalho, mas a gente tava aquela volta sem nenhuma Perspectiva, isso. nada. E ela disse, olha, já que você está vindo para cá, faz o seguinte, sobe aqui. Queridos, olha, foi ação de Deus, porque normalmente eu diria o seguinte, olha, eu vou voltar para a igreja, quando se acabar, ela estava resolvendo, estava esperando uma ligação de São Paulo, só podia sair quando atendesse aquele cliente e tal. Mas eu disse, vou, tá bom, fui. Então eu subi, ela estava sozinha na sala, me sentei numa cadeira, nessa cadeira onde ficava o birô, onde estavam os computadores, tinha uma grande janela. Então eu fiquei olhando para a janela com o olhar perdido. E ela começou a mostrar lá como é que era o trabalho dela, aquela coisa toda. Daqui a pouco ela olha para mim e faz, eu detesto, odeio ver você assim desse jeito. E aí eu comecei a chorar e baixei a cabeça e disse, eu também não gosto. Aí aconteceu algo fabuloso. Naquele tempo, as pessoas se comunicavam muito através do MSN, hoje é o WhatsApp. Então ela começou a receber mensagens de pessoas de alguns lugares, né, daqui e de fora do estado. E perguntavam assim, olha, você e o pastor estão bem? Não era como se Deus estivesse incomodando as pessoas para orarem por nós. Daí então ela começou uma conversa, ela começou a dizer assim, olha, eu sei que eu não fui a ajudadora que você precisava. Ela começou então a falar de coisas que ela nunca tinha falado antes. Ela começou então a colocar o que ela tinha errado também. E é interessante que eu sempre fui acostumado, o Evangelho para mim, ele tem uma característica muito forte, porque nós somos pecadores, nós erramos. Mas eu sempre aprendi que se alguém entra na igreja e decide deixar a vida para trás, se arrepende, ele é uma nova pessoa depois que ele entra pela porta da igreja. Então eu sempre pensei que aquele que de fato confessa, aquele que de fato que se arrepende, então essa pessoa não se torna pequena, essa pessoa se torna grande. Então ela começou a colocar para fora aquilo que ela tinha errado, tinha errado e tinha que ter coragem para fazer aquilo, né? Tinha que ter coragem, porque até então o sentimento que eu tinha era que só eu tinha errado. O sentimento que eu tinha era que, na verdade, eu ia ser um eterno devedor. Pelas coisas que eu tinha dito, ela tinha dito também. Só que, por muitas vezes, eu passava do ponto. Quem é que não passa no ponto quando está em meio a uma discussão acalorada? Então ela começou a falar, e sabe aquela mulher pequenininha, sabe aquela hipócrita que eu achava? À medida que ela falava, que ela reconhecia, e no meu entendimento reconhecer é o primeiro passo para mudar, é o primeiro passo para dizer eu estou errando aqui, eu vou mudar, ela começou a ficar grande. Ela começou a ficar grande e foi nessa hora que eu comecei a olhar para ela, porque até então só olhava para baixo. E ela começou a dizer errei nisso, errei naquilo, aquilo outro. E quando ela acaba de falar, eu só tinha uma coisa a fazer. Eu me sentia um nada. Eu me sentia devedor e de fato estava devendo. Estava devendo respeito, estava devendo a honra, estava devendo amor. Porque naquele processo de promover um lar, né, na construção de um lar, a gente nem percebeu. Mas a gente trouxe os entulhos. E o que é entulho? É resto de construção. E às vezes a gente pega esse resto de construção e não coloca para fora. A gente deixa dentro de casa. E dentro de casa vai acumular o quê? Barata, rato, escorpião. Então a sensação que nós tínhamos era que o amor havia acabado. Mas era porque o amor estava aqui embaixo. Em cima estavam os entulhos. Então, por muitas vezes eu encontro pessoas que dizem, eu não amo mais. Eu não amo mais fulano. O pessoal do Instagram, nós vamos reiniciar, tá bom? Só tenho 22 segundos para reiniciar. Então nós vamos reiniciar, nós vamos salvar aqui.
e voltamos com o Instagram. O pessoal do Facebook fica aí, tá bom? Deixa o pessoal então voltar aqui, tá bom, queridos? O pessoal aqui do Instagram voltar pra gente não perder. Já tá no final, mas você precisa escutar essa parte. Amém? Se o pessoal chegar aí. É a pastora que fala muito. Aí toda vez ela fala muito, a gente tem que voltar. Amém? Vamos voltando aí, meu povo. Vamos voltando, rapidinho aí. Vamos lá, vamos lá. Estão voltando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Só um minutinho, pessoal aí do Facebook. Estamos voltando aqui com o Instagram. Então vamos lá, queridos. Olha só. Aí sabe o que acontece? A gente começa com esse processo de discussões. E a sensação que nós temos é que não há mais futuro. Que o que há é sempre confusão. É sempre problema. Nunca vai ser resolvido, são os problemas que eu vou... Muitos têm pequenas fases de paz, porque o problema volta. Depois a gente vai explicar o porquê isso aí, tá certo? Então nessa hora que ela se coloca e fala para mim, ela fica grande. E eu digo para ela, Fabiana, eu quero fazer algo para você. Você não me impeça, por favor. E ela disse, tá bom. Então nessa hora eu me ajoelhei, me agarrei aos pés dela. Queridos, a sensação é que se eu pudesse descer mais um pouquinho, se tivesse um buraco eu pudesse descer mais um pouco, essa era a minha sensação, eu faria. E nessa hora eu pedi perdão. Ainda que aquele relacionamento não fosse mais para frente, ainda que houvesse uma separação, porque eu cheguei nesse dia a dizer para ela que ia entregar a chave da igreja ao pastor presidente, ia fazer isso, fazer aquilo. A sensação de derrota, a sensação que mais uma vez eu estava derrotado ministerialmente, né? No meu relacionamento, já tinha tomado conta. Mas eu precisava, pelo menos, eu precisava do perdão dela. E nessa hora eu peço perdão e ela me perdoa, né? E quando eu fico de pé, ela também pede perdão. E nós nos perdoamos mutuamente. Amém. Mutuamente. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Sabe o que é que eu aprendo dessa história toda? Eu aprendo é que, às vezes, nós casamos com alguém e trazemos a bagagem. Nós trazemos todo o nosso passado. Nós trazemos aquilo que nós herdamos, nossos pais, sem querer, trazemos para casa. Ela trouxe a insegurança, eu trouxe a violência. Ela trouxe o ciúme, eu trouxe várias outras coisas. Então o sentimento é que não havia mais esperança. O mais interessante, eu quero que você preste atenção, é que nós saímos dali, nesse dia, calados. Porque naquele dia nós sabíamos exatamente o que não fazer. Tá pegando aí, querido? Tá prestando atenção? A gente sabia exatamente o que não fazer, mas havia um problema, porque a gente não sabia o que fazer. Sabe? Você vai entender agora. Nós só damos aquilo que temos. Então, eu quando olhava para o meu pai, eu não aprendi a ser marido com meu pai. Eu não aprendi a ser pai com meu pai. Então eu não sabia fazer. É por isso que eu digo, por muitas vezes, para jovens que estão feridos com seu pai, feridos com sua mãe, eu faço uma pergunta: você tem certeza que teu pai te ama? Não te ama, aliás? E ele disse: eu tenho certeza, pastor, porque ele é grosso, porque é isso, porque é aquilo outro. E eu digo, pergunto, e como foi a criação dele? Ah, pastor, o senhor não sabe, meu pai sofreu muito.
Meu pai sofreu muito, a criação dele foi assim, assim, assim. E a gente não percebe que uma coisa está aliada com a outra coisa. Como é que o pai dele poderia dar amor? Porque eu olhava o meu pai e disse, rapaz, meu pai nunca me sentou para conversar sobre a vida. Meu pai uma vida inteira foi incapaz de dizer que me amava. Mas como é que eu poderia pedir isso para um homem que diz a minha mãe que ele pequeno viu a mãe dele ser agredida e ficar paraplégica pelo pai? Essa mulher doente, minha avó doente, ele dormia com a arma e dizia que ela tinha homens, uma mulher que não podia nem se mexer. Então, como é que esse homem que não aprendeu a ser pai poderia ser pai? Como é que esse homem que não teve um ensinamento sobre ser marido poderia ser diferente do que foi? Eu não aprendi isso. Eu não estou dizendo que a culpa é disso. Eu estou dizendo é que quando nós saímos dali, quando nós colocamos o princípio que está na palavra de perdão, as nossas contas foram zeradas. Amém. Mas nós não sabíamos como agir. Então começamos aquele ano pisando em ovos. Passaram-se o primeiro ano, o segundo ano, estávamos em paz. Aí veio a Rebeca. Parecia ser a coroação do nosso casamento. Deus tinha me mostrado que viria uma filhinha, me deu até as características. Só que aí a igreja estava crescendo e eu queria algo para os casais. E eu lembro que algumas coisas eram muito custosas para a igreja. Eu queria algo que pudesse trabalhar de forma bem feita os casais. Eu não queria um encontro de casais no final de semana. Eu queria algo que pudesse de fato trabalhar. E eu lembro que tem um pastor amigo meu, o pastor Luiz Andrade, alguns conhecem aqui, que tinha feito um mentoreio para casais 6 meses. Uma vez por semana. E ele agora estava empreendendo, né, para um grupo. E eu disse, Luiz, eu queria que você mentoreasse a minha, a Fabiana, mais um grupo de líderes. E ele topou a parada. E eu confesso, queridos, que no primeiro mês, aquilo ali não me dizia nada, porque meu coração estava para trazer para a igreja. De fato, a gente estava em paz, havia mudado tudo. Ou eu pensava. No mentoreio de casais nós somos confrontados. Sabe aquela coisa que fica embaixo do tapete? Sabe aquela coisa que a gente não mexe porque sabe que vai trazer confusão? Sabe aquela coisa que está mal resolvida? Sabe o entulho? Então nós começamos a trabalhar nesse processo. E aquilo que estava bom ficou melhor ainda. Amém. Eu quero deixar uma palavra para você. Você pode amar muito essa pessoa. Você pode amar profundamente. Conhece casais que se amam profundamente. Mas a sensação que tem hoje é que esse casamento não vai durar muito tempo. Porque acabam e voltam. Não perceberam ainda que o processo não é por amor. Não é por você amar muito alguém que o relacionamento vai dar certo. O nosso relacionamento só começou a dar certo quando nós de fato colocamos os princípios da palavra de Deus que são aprendidos. Entende isso? Amor e respeito. Eu precisava amar a minha esposa e ela precisava me respeitar. Princípios da palavra de Deus. Isso é ensinado. Isso é ensinado. E quando nós começamos a aprender isso, a nossa vida se transformou. É por isso que eu quero dizer para vocês que nada está perdido. Amém. Nada. Nada está perdido. Mas se nós tivéssemos que definir em 2 palavras, o nosso testemunho, o sucesso do nosso casamento, que agora já fazem depois disso... Faz 10 anos, 11 anos que isso aconteceu. 11 anos. 11 anos que aconteceu isso. E a minha casa é uma bênção. Amém. Hoje, eu e minha esposa, ela é pastora não porque
esposa de pastor, mas a nossa casa é uma igreja. Amém. A nossa casa é uma igreja. Nós passamos por problemas, mas veja que coisa interessante. A aplicação da palavra, quando nós aplicamos, não era só o conhecimento. Então muitos diziam assim: pastor, eu estou indo na igreja, eu estou indo. Mas querido, a aplicação da palavra é totalmente diferente. E no dia que aconteceu essa liberação de perdão que ele compartilhou, enquanto ele estava lá prostrado aos meus pés, o Senhor me falou assim: quando vocês se levantarem, eu estou fazendo um novo homem e uma nova mulher. E de fato, a liberação do perdão, ele renova, ele faz de fato novo homem e nova mulher. Porque quando nós perdoamos, tudo de fato se faz novo, as coisas de fato ficam para trás. Porque se nós entendermos que o perdão é algo que nós precisamos exercer como cristãos, porque alguém nos amou primeiro, que é o próprio Jesus, semos nós ainda pecadores, quem somos nós para termos o poder de julgarmos o outro? Então, Deus estabeleceu através da liberação do perdão genuíno, porque às vezes a gente pede desculpa, e a desculpa é quando a gente bate no outro sem querer, esbarra no outro sem querer. Mas o perdão é a mudança de direção, é o verdadeiro arrependimento, aquele que de fato está disposto a não praticar mais aquilo que magoou o outro. E é uma decisão. Todos os dias a gente precisa decidir estar junto. E uma palavra que, em hipótese alguma, nós desejamos que ela faça parte do nosso dicionário é o divórcio. Nós não contamos com essa possibilidade, né? Essa possibilidade, ela não existe para nós, porque nós precisamos fazer dar certo. Nós precisamos exercer de fato o perdão, o amor, o respeito, para que essa família ela prossiga, ela possa prosseguir. Então, não existe possibilidade de divórcio quando nós de fato estamos dispostos a renunciarmos e a fazermos a nossa parte. Então, os casais que estão nesse momento escutando, né? Deus não está colocando você esposa nem você esposo por um acaso. Se existem situações que precisam ser resolvidas, dores que precisam ser sanadas, todo mundo erra. Num casamento, como ele falou, 50% é responsabilidade do homem e 50% é responsabilidade da mulher. Então vamos ter humildade para reconhecermos aonde nós erramos, termos humildade de pedirmos perdão e termos também competência e responsabilidade para fazermos diferente. Então sempre é tempo de recomeçar. Nosso casamento, de fato, não existe casamento perfeito. Nós temos, às vezes, tem dia que a gente olha meio atravessado para o outro. Somos seres humanos, mas nós decidimos ficarmos juntos, respeitarmos e permanecermos juntos. E nós sabemos que tudo que nós passamos hoje é para que tenhamos uma compreensão maior de outros casais que possam estar, quem sabe, passando por isso também e não estão conseguindo achar o fio da meada, não estão conseguindo encontrar, a forma de recomeçar. O Deus que nós servimos, Ele faz tudo novo. Ele é especialista em recomeços, Ele é especialista em curar feridas, Ele é especialista em juntar e fazer as coisas darem certo. Quando nós de fato colocamos o Senhor, estabelecemos Deus nessa união, nessa casa, vai dar certo. Com certeza vai dar certo. Então, eu quero até inclusive nos colocarmos à disposição de vocês casais. Algum casal aí que esteja porventura precisando de orientação, de ajuda. Não é por um acaso que nós estamos aqui, nem Deus está colocando você por um acaso. Depois fala com a gente no privado, fala com a gente no WhatsApp. A gente está aqui para ser instrumento também de Deus para a vida de vocês. E uma das coisas mais lindas que a gente pode ver, nós podemos contemplar isso em vários mentoreios que nós mentoreamos, foram as vidas restauradas, casamentos restaurados. Então nós cremos que o mesmo Deus que fez com a gente, Ele pode fazer com o seu casamento. A mesma forma como o Senhor restaurou a nossa família, Ele também
pode restaurar a sua. Então nós queremos nos colocar à disposição de você que necessita também que Deus faça isso, não é isso? É isso aí. Pegou aí? Nós fizemos questão de trazer esse testemunho para você, para dizer que não há perfeição. Não há perfeição. Nós fizemos questão, nós nos comportamos, queridos, como pessoas normais. Nós somos gente como vocês. Eu gosto de gente como a gente. Eu não gosto de gente que se acha muito espiritual, que anda em nuvem. Eu prefiro um homem que ande no entendimento que errou e quer acertar. Uma mulher. É isso aí, é isso que o Evangelho fala. Então nós expomos a nossa vida para você perceber que tem possibilidade. Amém. Há possibilidade. Não é porque você tem a sensação hoje que o amor acabou que você deve acabar seu casamento. Nas fragilidades do relacionamento, das brigas, o diabo investe, coloca outras pessoas, faz um monte de coisa, porque o projeto dele é para destruir. Entretanto, você se apaixonou por essa mulher, por esse homem. Deus tem um propósito. A palavra de Deus fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Amém. Há um propósito de Deus nas nossas vidas. Aquilo que estava humanamente tendencioso a falir, não veio a falir. Aleluia. E é interessante que o relacionamento, ele passa pela questão da oração, passa pela questão do jejum. Ainda que não tenha sido aquele jejum, aquele testemunho que o Senhor veio andando em nuvem e um anjo apareceu. Não, querido. São histórias normais, pessoas normais e pessoas falíveis. Mas Deus contemplou aquela oração. Deus contemplou isso. Sabe, queridos? E hoje ela é de fato a minha ajudadora. Amém. Em todos os sentidos. Hoje nós nos completamos. Amém. Né? Então eu quero deixar essa palavra para vocês e ratificar. Está precisando de ajuda? Nós estamos aqui para te ajudar. Entre em contato conosco. A gente vai ter o maior prazer de acompanhar a tua vida. Amém. Tá bom? Amém ou não amém? Glória a Deus. E aí, pastora? Vamos fazer o seguinte. A pastora vai orar para abençoar a tua vida. Depois eu dou a bênção apostólica. Eu quero dizer que amanhã é segunda-feira, de segunda a sexta, 10 horas, nós temos o quê? O tempo de orar. Ela não falou com muita fé, não. Tempo de orar. Glória a Deus. Às 22 horas. Amanhã nós vamos... Fala. No Face e no Instagram do pastor Gustavo Diniz. Eita, glória. O negócio vai bombar amanhã. Amém? Amanhã tem volta falando em Neemias. Mais 8h30 a gente tem o quê? Às 8h30 nós temos nossa célula show, momento para você tirar dúvidas, participar, colocar sua opinião, contribuir também, né? A gente está tentando daqui para que todos sejam aí edificados também através dos estudos. Amém, glória a Deus. Então, pastora, nos abençoe. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de termos atuação em nossas vidas, em nosso casamento, e que nesse momento, ó Deus, todas as pessoas também que escutaram essa live, o Senhor possa estar agora se aproximando de cada casal, visitando, Senhor, cada lar, cada família e restaurando, Senhor, aqueles que de fato desejarem e te colocarem como prioridade, Deus. Muito obrigada pela possibilidade que nós temos, que o teu nome seja glorificado através daquilo que nós passamos, das experiências que nós tivemos, para que o teu nome, ó Senhor, seja glorificado e honrado. Abençoa, Senhor, todas as famílias aqui presentes. Nos dá, Senhor, início de semana de paz, de bênção, de presença tua e de livramentos. A Deus, assim, Senhor, nós te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, agora e sempre. Amém. Amém. A minha irmã tá aí, desde Jordão. Amo muito essa mulher, viu? Muito, desde Jordão. Tá bom?
Cheiro pra vocês. Deus abençoe. Tchau. Tchau, boa semana. Uhul.